alunos do LAC Concursos. Sou a professora Débora Botan, professora de Direito Penal, e estou aqui hoje para convidá-los a assistir mais uma aula. Vamos dar continuidade ao crime de peculato, ok? Lembram, aula passada, nós trabalhamos o artigo 312, o crime de peculato. No 312, nós temos o que eu gosto de denominar peculato parte 1. E no artigo 312, eu denomino peculato parte 2, ok? Então, 312, parte 1, 313, parte 2. Então, o objeto de estudo da aula de hoje é o artigo 313, peculato mediante erro de outrem, ok? Peculato mediante o erro de outrem. Antes de fazermos a leitura do 313, vamos relembrar rapidamente o artigo 312. Lá no artigo 312, como que o 312 é estruturado? No caput, o 312, ele apresenta o quê? Peculato apropriação e peculato desvio, no caput, ok? No parágrafo 1º, nós temos o peculato furto. No parágrafo 2º, nós temos o peculato culposo, ok? E no parágrafo 3º, nós temos o quê? Nós temos uma extinção da punibilidade se a reparação do dano no peculato culposo precede a sentença irrecorrível ou a redução da pena. Se a reparação do dano, ela é posterior à sentença. Então, significa o quê, professora? Significa que no artigo 313, nós temos 4 formas de peculato, 4 espécies de peculato, quais sejam peculato apropriação e peculato desvio, localizados no caput. Peculato furto, localizado no parágrafo 1º. E peculato culposo, localizado no parágrafo 2º. Lembrando o quê? Lembrando o quê? Que o crime de peculato é o único crime elencado no rol dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública que permite o quê? Que permite a modalidade culposa, ok? Então, vocês viram comigo, já que os crimes praticados por funcionário público com administração pública, eles têm início no artigo 312 e vão até o artigo o quê? 327. Esse título fecha aqui, tá? E começa no 312 e vai até o artigo 327. Dentre esses crimes elencados neste rol, o único que admite modalidade culposa é o peculato lá no seu parágrafo 2º do artigo 312, certo? Então, dando continuidade, o artigo 313 traz o quê? Mais uma modalidade de peculato, mais uma espécie, peculato mediante erro de outrem, certo? Vamos fazer a leitura e eu quero fazer uma observação bem interessante aqui com vocês. Me acompanhe. Tem o código, abre o código para já ter o hábito de fazer a leitura, memorizar, compreender melhor o artigo. Não tem o código, não tem problema. Acompanhe aqui a tela. Vamos lá. Peculato mediante erro de outrem. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Essa é a conduta do nosso artigo 313, tá? Peculato mediante erro de outrem. Qual é a pena desse crime? De 1 a 4 anos o quê? De reclusão. Então, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, ok? Ainda eu quero fazer uma observação com vocês aqui. Olha só. Esse artigo, ele define o quê? Ele define uma conduta dolosa, tá? Esse artigo, ele define uma conduta dolosa tão somente. Enquanto que no artigo 312, há expressamente a modalidade culposa no parágrafo 2º, o artigo 313 não prevê modalidade culposa, ok? Ele é descrito somente na modalidade dolosa, certo? Quando vocês pegarem as doutrinas, temos renomados doutrinadores de direito penal.
renomados. Alguns tratam esse tipo penal como peculato estelionato. Então, eles assemelham, falam, peculato mediante erro de outrem pode ser denominado como um peculato estelionato. Então, eu entendo que não deve ser assim compreendido. Eu, professora Débora Botan, acredito que não é a fiel compreensão do artigo 313 falar ou mencioná-lo como peculato estelionato. Por que não é uma fiel compreensão do artigo 313 essa comparação, essa denominação do peculato mediante erro de outrem? Por quê? Porque no artigo 171, que fala do estelionato, nós temos o quê? Uma ação do sujeito criminoso, do sujeito ativo. Para caracterizar o artigo 171, o estelionatário, ele induz a vítima em erro. O estelionatário, ele, sujeito ativo, ele mediante uma ação, ele apresenta uma falsa realidade para a vítima. No estelionato, eu tenho o sujeito ativo induzindo a vítima em erro. Ok? Enquanto que no 313 não há essa conduta. No 313 não há que se falar que o funcionário público induziu o particular em erro. Não. No crime do 313, o erro é do particular. O erro advém do particular. Ok? O funcionário público não induz o particular em erro. Como não há essa ação do funcionário público, não há que comparar peculato mediante erro de outrem com estelionato. O que esses dois crimes têm em comum? O que eles têm em comum? Obtenção de vantagem indevida. Mas obtenção de vantagem devida, eu também tenho no peculato apropriação, eu também tenho no peculato desvio, também tenho. Ok? Então, não é essa semelhança que permite, que nos autoriza a denominar peculato mediante erro de ordem e peculato estelionato. Ok? Então, eu quero que você preste atenção nisso, estude, compreenda, porque acredito eu que é o mais correto. Então, não há que se falar em peculato estelionato. Ok? Por quê? Porque aqui não há uma conduta ativa do funcionário público que induziu o particular em erro. Certo? Mas, e se, professora? E se, né? Sempre tem. E se o funcionário induzir o particular em erro? Aí a situação muda completamente de figura. Se o particular for induzido a erro pelo funcionário público, ok? Aí o funcionário público vai responder pelo crime de estelionato e não pelo crime do 313. Fechou? Então, olha só que legal. Funcionário público se apropria de bem, valor ou utilidade que recebeu por erro do particular. Crime do 313. O funcionário público induz o particular em erro. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar,
pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.